Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Silvio Responde. É um prazer ter você aqui comigo. E como você já sabe, esse é o quadro em que aqueles que me acompanham podem influenciar diretamente na escolha dos temas. Como você sabe, nós temos falado também durante esse período de América Latina. E teve um vídeo particularmente que fez muito sucesso aqui no canal, foi quando eu falei de algumas coisas sobre Cuba, falei de alguns fatos sobre Cuba, justamente para complexificar a visão que nós temos sobre a América Latina e particularmente sobre Cuba, né? Esse país que tanto alimenta o imaginário social da América Latina e do mundo, de uma maneira geral. Uma coisa que as pessoas têm me perguntado muito é da relação da América Latina com a África. Isso aí pode dar pano para manga para muitos outros vídeos. Só que pegando um assunto de Cuba, uma questão muito importante que surgiu aqui é a relação entre a Cuba pós-revolucionária e as revoluções africanas, os movimentos de libertação que ocorreram na África, principalmente ali no final dos anos 60, nos anos 70. Então é sobre isso que eu queria falar hoje. Eu queria falar um pouco sobre as relações entre Cuba e as revoluções africanas. Mas antes de começar, eu quero te fazer um pedido. Eu peço para que você se inscreva no canal, para você curtir, compartilhar esse vídeo, para que a gente possa continuar essa conversa que tenho certeza que vai ser incrível. Então, Silvio Responde, Cuba e as revoluções africanas. Você deve estar se perguntando o que Cuba, uma ilha do Caribe, tem de ligação, qual a ligação que Cuba tem com a revolução de alguns países africanos, as lutas pela libertação de alguns países africanos, e quando a gente fala de libertação, a gente está falando do colonialismo. Eram países que foram ocupados por potências estrangeiras, pela Europa, fundamentalmente, e que impuseram regimes coloniais dos países africanos, regimes de exploração e que consequências trouxeram para os países africanos. E houve um momento na história em que esses países, os países africanos, eles estabeleceram organizações de luta política para a sua libertação. Existe uma questão geopolítica em torno disso. Primeiro que a gente tem que pensar o que aconteceu com o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo se reorganiza política e economicamente e começa aquele período que chama Guerra Fria, em que basicamente, de forma bastante resumida e muito básica, o mundo se divide entre os blocos dos países que orbitam em torno dos Estados Unidos, os chamados países capitalistas, e do outro lado, os países que orbitam em torno da União Soviética, que são os países do chamado socialismo real. Então vejam que o mundo ele vai se articular em torno de um conflito, né, que é um conflito econômico, é um conflito político, é um conflito que tem desdobramentos ideológicos, como não poderia deixar de ser, que são enormes e que vão afetar a dinâmica de reprodução social, econômica, política em todos os lugares do mundo, inclusive na África, né? É melhor falar um pouco dos antecedentes das revoluções africanas para que a gente possa entender esse cenário e relacionando com a Revolução Cubana. Vamos voltar um pouquinho para 1959, que é o ano da Revolução Cubana, que se dá também em plena Guerra Fria. A revolução, que é liderada por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, vejo que são dois personagens que vão aparecer de novo aqui, né, por conta da sua relação direta com a África, tinha como propósito, como nós já explicamos no outro vídeo, derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista. Então vejam que tanto na África como na América Latina, as revoluções que ali se deram são revoluções que têm um caráter anticolonial, que têm um caráter de uma luta contra o imperialismo e que também tem algo que vai marcar essas revoluções no chamado à época de Terceiro Mundo, que é a questão nacional, né? Que é uma questão que está já desde a Revolução Russa, que vai aparecer na Revolução Russa e outros lugares, mas ela vai se articular de uma maneira diferente, principalmente quando se trata de falar de América Latina e de África. Então, a questão nacional, a questão racial, elas vão ser pontos fundamentais para a compreensão de como as revoluções elas vão se articular a partir de uma outra lógica dentro da África e da América Latina.
Então é para isso que nós vamos voltar no tempo e ir para 1959, que é o ano da Revolução Cubana. E como vocês podem ver, a Revolução Cubana ela se dá também em plena Guerra Fria. De tal sorte que nós temos que entender a Guerra Fria como um elemento de compreensão das chamadas revoluções anticoloniais, as revoluções socialistas, as revoluções que ocorrem tanto na América Latina como na África e também na Ásia. E essa revolução ela teve como propósito fundamental a derrubada da ditadura de Fulgêncio Batista, mas só que é preciso entender como a Revolução Cubana ela está diretamente conectada a esses eventos geopolíticos e também todo o ambiente ideológico, político que ronda esse momento que o mundo vive, que nós chamamos de Guerra Fria. A questão é que a Revolução Cubana ela também tem uma importância mundial e também para a própria dinâmica da Guerra Fria, porque ela é uma revolução socialista que ocorre na América Latina e ela vai romper as fronteiras cubanas, o contexto cubano, e vai influenciar diversos movimentos políticos em todo o mundo. Exemplo, o levante camponês colombiano, com o surgimento das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a guerrilha do Araguaia no Brasil, o movimento dos Montoneros na Argentina, a guerrilha urbana dos Tupamaros no Uruguai, o movimento sandinista na Nicarágua, vai influenciar de maneira decisiva a luta armada nos países africanos. Então eu quero falar basicamente de 3 momentos em que Cuba vai influenciar agora diretamente nos conflitos e que vão ocorrer no contexto das revoluções africanas. O primeiro deles, que eu quero mencionar aqui, é a chamada Guerra das Areias. Foi onde Cuba, pela primeira vez, fez uma intervenção direta no território africano. Em outubro de 1962, Argélia e Marrocos entraram em atrito por questões fronteiriças. E esse conflito ficou conhecido como Guerra das Areias. O Fidel Castro, junto à elite militar nacional, enviou uma tropa de apoio aos argelinos, já que o país tinha se tornado recém-independente e não tinha um exército organizado. O apoio de Cuba aos argelinos incluiu envio de armas, recepção de órfãos e feridos de guerra também. Eu quero lembrar que essa foi também, como eu já disse antes, a primeira missão internacionalista dos militares de Cuba, o que também iniciou uma marca do regime cubano, que é essa ideia da solidariedade entre os povos que estão sob o domínio do imperialismo. A ideia de uma solidariedade internacional, a ideia de que a Revolução Cubana ela deve servir de inspiração, mais do que isso, ela deve ser uma forma de incentivar também outros países à libertação. No final das contas, o conflito entre Argélia e Marrocos foi resolvido por meio da diplomacia, mas quero destacar esse momento em que o internacionalismo cubano aparece de forma bastante evidente. Outro apoio sistemático que Cuba ofereceu para o continente africano foi a assistência militar ao Congo. Em meados dos anos 60, o Congo era um país importante no jogo político da Guerra Fria. Mais uma vez a Guerra Fria. Aliás, a Guerra Fria merece um vídeo. E foi em 65 que Cuba enviou um grupo de elite de guerrilheiros voluntários, a grande maioria deles negros, para o leste do país. Eles foram comandados por Che Guevara diretamente. Inclusive isso é motivo de muita controvérsia, Enfim, algumas questões relacionadas à questão racial, ao racismo, vão aparecer justamente nesse contexto. Che Guevara tem uns escritos que chamam o Diário do Congo, em que ele vai relatar a sua tentativa de ajudar os socialistas congoleses, em nome de Cuba. E esses socialistas congoleses eram herdeiros do projeto de descolonização de Patrice Lumumba, também um grande político, um grande pensador, um grande revolucionário africano, que também, já adianto, merece um vídeo todo especial. O projeto era, nesse momento de intervenção, de participação no conflito, era aproveitar a experiência que Che Guevara tinha como líder da Revolução Cubana para abrir um front contra o imperialismo norte-americano no momento de turbulência política na África. Porém, segundo o próprio Che Guevara, a revolução ela não foi bem sucedida.
E numa carta para Fidel Castro, ele revela seu desapontamento com o movimento que foi, segundo ele, foi desordenado por lutas internas entre os rebeldes congoleses. Em novembro de 65, Che Guevara pediu ajuda a Cuba para resgatar os seus soldados. Ele queria ficar no Congo como exemplo do que ele chamava, ele considerava um dever revolucionário, mas porém acabou sendo convencido a voltar para Havana. Após 2 anos, ele embarcou em outra tentativa revolucionária, mas acabou sendo morto pelos militares no interior da Bolívia, uma tentativa de levar a revolução para os outros cantos, agora da América Latina, especificamente da América do Sul. A Operação Carlota. Em 1975 a 1991, Cuba teve uma participação direta no fim da Revolução Angolana, onde se inicia a Guerra Civil, e Cuba teve uma participação importante. Essa operação, em que Cuba participou diretamente dos eventos pós-Revolução Angolana, foi chamado de Operação Carlota. Em 5 de novembro de 1975, o governo cubano decidiu apoiar de forma direta o país africano com o envio inicial de um batalhão de tropas especiais. E esse envio foi o envio do primeiro contingente de soldados a Angola. Mas ele foi feito em segredo por Fidel Castro. E ele vai marcar justamente o início da maior campanha militar latino-americana em outro continente. Um conflito que durou 16 anos e que envolveu mais de 400 mil cubanos. É muita coisa. Fidel participou do conflito, tomou parte no conflito, envolveu Cuba no conflito após receber um pedido de Agostinho Neto, o poeta, o grande líder da Revolução Angolana e presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, que se tornaria um partido político, que hoje é o partido político que tem o poder em Angola, desde então. Agostinho Neto acabava de chegar ao poder, após a retirada dos portugueses durante a Guerra de Independência de Angola. Neto ele enfrentava uma ameaça de outros grupos também que disputavam um poder agora de Angola livre do domínio português. Esses grupos são a União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA, também, que até hoje é um partido político em Angola, de oposição, e a Frente Nacional de Libertação de Angola. A cooperação entre os dois países se estendeu por décadas, mesmo após a retirada dos soldados cubanos. Nas palavras de Fidel Castro, que dirigiu diretamente essa missão internacionalista, tratou-se de uma extraordinária façanha do nosso povo, muito especialmente da juventude. Poucas vezes se escreveu uma página igual de altruísmo e solidariedade internacional. Palavras de Fidel Castro. Uma curiosidade. Essa revolução ficou conhecida como Operação Carlota, em memória de Carlota Lucumí, mulher escravizada que liderou em 1843 uma rebelião na plantação Triunvirato, em Matanzas, em Cuba. Carlota viria a batizar a operação em África 132 anos depois. A atuação cubana ela foi de grande importância para a vitória do MPLA. E ela teve consequências não apenas no contexto interno angolano e regional, mas também teve implicações continentais e globais na Guerra Fria. Porque tirou Angola da zona de influência da OTAN, que foi uma aliança importante para o contexto da guerra ideológica na África. Assim, de certa forma, Cuba derrota novamente as forças norte-americanas e consolida suas relações com a África e com o chamado à época Terceiro Mundo. Isso ressalta o papel do internacionalismo na política externa cubana. Conceito que diz respeito à percepção de Cuba de que o país tem a missão, como eu já disse antes, de exportar a revolução e combater os resquícios da desigualdade social em todo o mundo. Mas até hoje a Operação Carlota deixou diversas marcas nas relações bilaterais entre os dois países. De um lado, a população cubana lamentando as milhares de mortes de soldados que perderam a vida, ao mesmo tempo que o governo angolano e cubano celebram anualmente a ajuda e campanha internacionalista de Cuba. E agora, para fechar, Cuba e África do Sul. Agora eu quero destacar aqui a participação fundamental de Cuba para a queda do apartheid na África do Sul. Pois é, curioso. Porque logo após a independência de Angola, entre 1975 e 1980, cerca de 300 mil soldados cubanos foram enviados ao país em apoio ao governo recém-formado em Luanda, que sofria ameaças constantes de tropas da África do Sul e dos Estados Unidos. Porque vejam só, gente, que curioso. Por conta do contexto da Guerra Fria e por conta da disputa
né, do que a gente pode chamar de guerra por procuração, né? Esse conceito é importante, porque, na verdade, Estados Unidos e União Soviética começaram a disputar os vários espaços do mundo e o faziam por meio dos conflitos que eram conflitos nacionais, conflitos regionais. Dessa forma, o conflito na África do Sul e no restante da África não escapou também das inflexões da Guerra Fria. Então vejam que, no caso de Angola especificamente, a UNITA e a Frente Nacional de Libertação da África tinham o apoio dos Estados Unidos, ao passo que o MPLA, que se mobilizava a partir de ideais marxistas, leninistas, na sua organização inicial, tinha o apoio da União Soviética e também dos países socialistas de Cuba, incluindo Cuba. Então vejam como esses conflitos na África também estão dentro da lógica da luta política, com muitos, inclusive, revolucionários africanos se mobilizando do ponto de vista intelectual e do ponto de vista da organização política a partir do marxismo, né? Falamos aqui de Patrice Lumumba, Agostinho Neto, Kwame Nkrumah. Vejam como essa questão também intelectual, como essa questão de compreensão do mundo, essa ideia ideológica ou científica ou filosófica, como queiram, como ela vai ser fundamental também para entender como esses conflitos como eles são articulados. Então vejam como, no caso da África do Sul, a mesma coisa. A África do Sul, onde tinha um regime do apartheid, para quem não sabe o que é o apartheid é um regime de segregação racial que vigorou na África do Sul até os anos 90, dos anos 40 até os anos 90, em que negros e brancos eram espacial e juridicamente separados, né? Existia uma separação entre negros e brancos, oficial, fomentada e articulada, organizada pelo próprio Estado sul-africano. Achille Mbembe tem uma expressão muito boa para se referir ao apartheid, quando ele fala que ele chama o apartheid de nacional-colonialismo, em clara alusão ao nacional-socialismo, ao nazismo, né? Era uma mistura, segundo Frantz Fanon, Achille Mbembe e Aimé Césaire, o apartheid é uma mistura de escravidão com o nazismo, para que vocês tenham uma ideia do horror que foi o regime do apartheid. O regime do apartheid era apoiado também, teve o apoio durante muitos anos, por conta do contexto da Guerra Fria, do governo dos Estados Unidos, porque era uma espécie de ponto de apoio contra os revolucionários africanos que estavam inspirados pelo socialismo e influenciados pela União Soviética. Mas vejam que a presença de Cuba nos conflitos, que eram também alimentados, né, pela África do Sul, de certa maneira, por conta desse contexto que eu expliquei, foi muito, vamos dizer assim, foi muito contrabalanceado pela presença militar também dos cubanos. A presença militar dos cubanos debilitou militarmente o exército sul-africano, né, e em paralelo, Cuba também atuava nas brigadas militares e médicas em diversos países africanos. Então vejam que a presença cubana é tida como um dos elementos que enfraqueceu o poderio militar da África do Sul e, consequentemente, o regime do apartheid, que obviamente foi também objeto de uma pressão internacional, de uma pressão que acabou, de fato, tornando insustentável o regime e que levaria, em 1994, Nelson Mandela até o poder. Falar sobre Nelson Mandela é importante. Por quê? Porque foi a admiração ao líder cubano, Fidel Castro, e a Revolução Cubana, de 1959, que levou o jovem Nelson Mandela, líder do movimento contra o apartheid, a articular o braço militar do CNA, o Congresso Nacional Africano. Em 1991, após sair da prisão, em sua primeira ação, Nelson Mandela visitou, adivinhe qual país? Foi visitar Cuba. E por que ele foi visitar Cuba? Para expressar sua admiração, respeito e gratidão pelo regime cubano. Na ocasião, o Nelson Mandela declarou, né, o quanto ele admirava o Fidel e questionou o próprio Fidel em uma pergunta retórica. Mandela disse: quem treinou o nosso povo, quem nos forneceu recursos que ajudaram tanto nossos soldados, nossos doutores? É a pergunta que fez Mandela. E ele vai perguntando para o Fidel quando o Fidel irá visitar os seus irmãos na África do Sul. E Fidel até brinca: vou ser obrigado a ir agora, vou pegar o avião junto consigo, Mandela.
Há também um fator curioso, uma história curiosa, um fato curioso, que ocorreu em 1998, quando o presidente dos Estados Unidos, à época Bill Clinton, foi visitar a África do Sul. O Mandela já mandou avisar, falou, olha, Clinton, você é muito bem-vindo, né? Nós o recebemos aqui, só que eu fiz questão de convidar duas pessoas. Eu convidei Fidel Castro de Cuba e Muammar Gaddafi, presidente da Líbia, também naquele momento. Então veja o que Mandela falou, que interessante. Olha o que ele vai dizer aqui, vou ler para vocês o que Mandela disse quando questionado a respeito de ter convidado essas duas figuras tão controversas para estar na África do Sul ao mesmo tempo que o presidente dos Estados Unidos. Ele vai dizer assim, faço isso porque nossa autoridade moral nos dita que não podemos abandonar aqueles que nos ajudaram durante os momentos mais sombrios da história de nosso país, oferecendo recursos e instruções para lutar e ganhar. E aqueles sul-africanos que me têm recriminado por ser leal a nossos amigos, Mandela, podem literalmente ir a catar coquinhos, afirmou Nelson Mandela. E com isso eu termino. É isso. Lealdade, amizade, princípio. Isso é muito importante. Ser leal aos nossos amigos. E esse é o Silvio Responde de hoje. Quero agradecer você que ficou aqui até agora, reiterar os pedidos que faço. Se inscreva no canal, curta o vídeo, se você quiser, compartilha e comenta. Quero saber o que você acha sobre isso. A gente se vê no próximo Silvio Responde. Valeu!